Olá, meus queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo dos livros da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo, que é o segundo livro. Nós falamos no programa passado sobre o livro de Gênesis, que é o livro que mostra o início de todas as coisas, a criação do universo, do ser humano, as primeiras civilizações, os primeiros patriarcas, que foram aqueles com quem Deus firmou uma aliança para que as famílias da terra fossem abençoadas. E o livro de Gênesis terminou com o povo de Deus, os hebreus, entrando no Egito por conta de José ser colocado como governador do Egito, que ele tinha sido vendido como escravo, ficou um tempo no Egito, foi colocado como governador, ficou um homem importante no Egito, e aí chamou a família dele para ir para lá para morar com ele. O faraó era amigo dele, eles ficaram morando lá, toda a sua família, a sua parentela, durante muito tempo no Egito. Bom, aí termina o livro de Gênesis que nós falamos a semana passada. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo. Então, Êxodo começa contando o que aconteceu depois disso, né? Depois que eles se instalaram ali no Egito. Quando eles começaram a morar ali, viveram vários anos, eles foram se multiplicando, foram crescendo em número e viraram um grande povo ali dentro do Egito. Aquele faraó que era amigo de José morreu, o próprio José morreu, passaram-se muitos anos, veio um outro faraó. E esse outro faraó não era tão amigo assim que nem aquele primeiro, né? E ele começou a perceber que esse povo, os hebreus, começou a se multiplicar demais. Tinha muito hebreu lá dentro do Egito e ele ficou com medo que eles formassem uma rebelião, que eles se voltassem contra o próprio Egito ou que eles se juntassem a outros povos para irem contra o Egito. O que o faraó fez? Colocou eles como escravos. Então todo esse povo que veio de fora lá com a família de José, que era o povo de Deus, foi rendido à escravidão ali no Egito. E assim eles ficaram muitos anos. E aí ele pensou assim, se eles forem escravos, né, e tiverem uma vida ruim, eles vão morrendo, não vão se multiplicar tanto, não vão ser um perigo tão grande para o Egito. O que aconteceu? O povo de Deus continuava se multiplicando cada vez mais. Se fosse escravo, fosse livre, eles se multiplicavam como povo. Aí o que o faraó fez? Falou, bom, então vamos matar as crianças. E ordenou às parteiras que todas as vezes que elas fossem fazer um parto, se elas vissem que fosse menino, que era para matar a criança. E se fosse menina, aí poderia deixar nascer. Algumas parteiras ficaram com dó, né, e não mataram, né, mas grande parte das crianças morria por conta disso. Quando a mãe de Moisés, né, ficou grávida, ia ter a criança, ela ficou com medo, porque se as parteiras pegassem e vissem que fosse menino, iam matar o seu filho. Então, quando ela teve lá o bebê escondido, quando viu que era um menino, ela tentou esconder de todas as formas. Quando não dava mais, o que ela fez? Ela fez um cesto de junco, né? Como se fosse um vime, assim, né? Um cesto, betumou, ou seja, fez uma calefação ali, uma proteção para que não entrasse a água e colocou o seu bebê ali. E deixou nas mãos de Deus, colocou ali na água aquele cesto e falou, Senhor, melhor ficar nas tuas mãos do que ficar na mão dos homens, né? E deixou aquele cesto ali nas águas do rio Nilo para ver o que Deus ia fazer com ele. E a sua irmãzinha, Miriam, foi do lado assim, né? Conforme o cesto ia indo no rio, ela foi seguindo para ver onde que ele ia parar, esse cesto. Adivinha onde esse cesto foi parar? Providência divina? No palácio do faraó. E quem encontrou não foi o faraó malvado, foi a sua filha, que diz a Bíblia que teve compaixão daquela criança. Quando viu aquela criança, teve compaixão e quis cuidar, quis criar aquela criança. A irmãzinha dele, de Moisés, que vinha, né, do lado observando, viu que chegou lá, né? Então ela chegou como quem não quer nada lá e falou assim, você encontrou uma criança, puxa, você quer que eu chame uma mulher hebreia para dar de mamar para a criança? Porque como você não teve a criança, você não vai ter leite para dar para a criança, né? Você quer que eu chame alguém dos hebreus lá para dar de mamar para a criança? Aí a filha de Faraó falou assim, muito bom, então eu vou vou entregar esse bebê para ela cuidar até ele desmamar. Quando ele desmamar, ela me traz de volta.
E aí ele foi amamentado e cuidado pela sua própria mãe de sangue, fingindo que não era, né? Até ele, uma determinada idade, quando ela devolveu ali para a filha de Faraó. Enfim, né? Deixa eu falar um parênteses aqui. O nome Moisés ou Moses, né, significa nascido de ou retirado de, né? Então, Moses, ela deu esse nome porque ele foi retirado das águas, ele foi nascido das águas. E naquela época, o rio Nilo era considerado um deus para os egípcios. Eles tinham vários deuses e um desses deuses era o rio Nilo. Então, ela achou naquela hora, a filha de Faraó, que era um presente dos deuses que estava trazendo para ela, por isso que ela cuidou da criança. Enfim, Moisés foi criado, que era um hebreu, que era do povo de Deus, lá da família de José, lembra de Gênesis? Ele é um descendente lá para frente, né? Ele foi criado no palácio egípcio, lá no palácio de Faraó, ou seja, ele aprendeu todas as coisas, tinha muito conhecimento, ele viveu tudo ali do bom e do melhor no palácio, mas um dia ele viu aqueles do seu próprio povo, o povo do sangue dele, sofrendo. Ele presenciou, né, uma cena muito forte deles sofrendo muito nas mãos dos egípcios. E o egípcio estava quase matando um hebreu, que era do povo dele. E aí ele foi defender esse hebreu e na briga lá acabou sem querer que matou o egípcio para poder defender esse outro. Quando ele matou o egípcio, ele pegou, escondeu lá, assim, falou, ninguém pode saber que eu matei um egípcio, porque lá nas leis do Egito ninguém poderia matar um egípcio sem pagar com a própria morte. E aí, eu sei que descobriram, né, o caso que ele matou e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto e não ficou mais lá com o faraó. E ele ficou muitos anos no deserto. Lá no deserto, ele conheceu a sua esposa, a Zípora. Ele ajudou lá porque elas estavam pegando água num poço e chegaram uns outros pastores lá, uns homens, e quiseram maltratar elas. E Moisés chegou bem nessa hora e salvou elas lá, né? Defendeu elas. E aí o pai da Zípora, que é o Jetro, ele falou, não, manda chamar esse homem aqui que fez tão bem para vocês, né? Vamos recebê-lo bem, né? Vamos agradecer que ele defendeu vocês contra aqueles homens maus. E aí ele foi convidado a ficar lá na tenda de Jetro. E aí conheceu lá a sua família, tal, se apaixonou pela Zípora, que é a esposa dele. Eles casaram e viveram lá no deserto. Aí Moisés achou assim que a vida dele já tinha dado o que tinha que dar, né? Viveu uma época no Egito, teve que fugir e agora ele ia viver ali no deserto. Estava ele lá, passados muitos anos, apacentando lá as suas ovelhas, quando de repente ele está lá no monte, né? Acho que alguma ovelha se perdeu, subiu lá, ele foi lá buscar, quando ele tem uma experiência com Deus. Deus chama Moisés, faz um chamado a Moisés ali, fala com ele. Diz a palavra que ele fala até numa sarça ardente, ou seja, numa planta que parecia que pegava fogo, mas não pegava, né? Aí você fala, nossa, que coisa esquisita, né? Não, no deserto tem plantas que soltam assim, uma substância oleaginosa, como se fosse um óleozinho, e ele é volátil, ele evapora, é um óleo que evapora. Com o calor do deserto, esse óleo pode pegar fogo, só que ele faz assim pequenas chaminhas depois que o óleo já saiu, né, que já evaporou da planta. Então não pega fogo na planta, mas você vê aqueles foguinhos. Então Deus usou essa forma de chamar a atenção de Moisés para falar com ele. E nesse momento Deus fala com Moisés e diz a ele que ele era o escolhido e que ele deveria voltar lá para o Egito para libertar o povo, que Deus ia libertar ele da mão do faraó, dos egípcios, e que aquele povo ia ser livre. Imagina só Moisés ouvindo isso. Ele, eu, que já estou aqui no deserto há tanto tempo, que nem sei falar direito, né? Que ele tinha lá uma dificuldade para falar. Eu que já deixei o Egito porque eu assassinei um egípcio, como é que eu vou chegar lá agora para o faraó que está lá? E falar assim para ele, olha, é o seguinte, Deus mandou eu vir aqui para falar para você que é para deixar todos esses escravos, sabe, irem embora e você ter todo esse prejuízo, porque Deus mandou que eles vão lá para o deserto para adorar esse Deus.
Imagina ele falando isso para Faraó. Então ele mesmo ficou meio assim, né? Mas Deus confirmou que ia levantar ele para libertador do povo do Egito e ele decidiu obedecer a Deus e foi. Mas olha que coisa maluca, imagina você chegar para um presidente que tenha escravos e falar assim, olha, Deus mandou você libertar todos os escravos, sabe? Imagina se fosse, né, na época da escravidão aqui do Brasil. Não foi tão fácil assim para que a escravidão fosse extinta, né? Então naquela época mais ainda. Mas Moisés resolveu obedecer. E aí ele foi lá de volta, voltou todo de novo ao deserto, voltou lá para o Egito, falou com o faraó e falou é o seguinte, Deus me mandou vir aqui, o grande eu sou, o nome de Deus, me mandou vir aqui pedir para que você deixasse o meu povo ir, para que ele vá sacrificar no deserto. Lógico que o faraó falou assim, não, você tá louco, Moisés, sai daqui, né? E Moisés falou, olha, ele ainda disse o seguinte, se você não libertar esse povo, vão começar a vir pragas sobre o Egito, problemas sobre o Egito, que vão trazer muito sofrimento, tanto para você quanto para o povo inteiro aqui do país. O faraó não quis nem saber, mandou Moisés embora, e aí veio a primeira praga. Na sequência foram 10 pragas. Tá? Essas pragas, elas tiveram uma relação. Até hoje em dia, se a gente for estudar, elas têm uma relação entre elas, né? Começou a primeira praga e foi desencadeando as outras. Mas Deus, ele não sabia, Moisés não sabia, nem Faraó, nem ninguém o que ia acontecer. Mas Deus ia falando para Moisés, e Moisés ia chegando, cada praga ele chegava lá para Faraó e falava, olha, vai acontecer isso se você não deixar o povo ir. Faraó endurecia o coração, não deixava e aquela praga acontecia. A primeira praga foi que as águas se tornaram em sangue, como se diz na palavra, assim, essa expressão em sangue. Né? Eu tenho anotado no meu livro, né, eu escrevi no meu livro, algumas coisas relacionadas com essas pragas. Vocês sabem que eu tenho o meu livro? Toda vez eu esqueço de pegar ele, tá aqui. Deus, o maior cientista que já existiu. Esse livro fala de eventos científicos comprovando os relatos bíblicos. Então eu fiz vários estudos, durante 25 anos eu estudei essas coisas, né? Várias matérias como arqueologia, história, biologia, cosmologia e etc, genética, tá? Então para a gente fazer um paralelo entre o que a Bíblia relata e o que a ciência tem descoberto. E interessante que o que a gente percebe? Que a Bíblia tinha razão. Que a Bíblia, sempre o que ela fala ali, tem razão. Às vezes, de uma forma mais simples, né? Deus fala ali para que as pessoas entendessem. Imagina Deus falando sobre átomo naquela época, né? Ninguém sabia o que era isso. Imagina Deus falando sobre a ciência, né? Da forma como ela está desenvolvida agora. Ninguém ia entender. Mas hoje a gente prestando atenção, a gente vê que tem todo um paralelo. Então aqui eu também falei sobre essas pragas. Existe uma alga, que depois você lê com calma lá se você quiser. Essa alga e existe lá no Oriente Médio, é muito comum lá no Oriente Médio e naquela parte ali do Mediterrâneo. Essa alga, quando ela se prolifera em quantidade maior do que o habitual, nos rios e nos mares, ela traz uma coloração vermelha, rosácea, vinho, né, para aquelas águas. E naquela época, poderiam ter sim, por alterações climáticas, se desenvolvido um pouco mais essa alga e dar essa coloração assim vermelha, como se tivesse em sangue a água. E é uma substância tóxica para a água. Então essa primeira praga aconteceu, eles ficaram assim, né? Mas mesmo assim Faraó não deixou o povo ir. Como essa alga era tóxica, e essa água vermelha, fez com que morressem as criaturas que estavam ali nos rios, no mar, o que aconteceu? As rãs, percebendo, né, que estava tóxico ali, como ela é um anfíbio, ela não vive só na água, ela vive na água e na terra, elas começaram a pular para a terra para se salvar dessa substância tóxica. Qual foi a segunda praga? Das rãs, né? Começou a vir rã de tudo quanto era lado, afetando ali os egípcios. Interessante, olha como Deus é, né? Que só acontecia nas cidades em que os próprios egípcios moravam. Nas cidades dos escravos hebreus, que eles tinham uma cidade separada para eles morarem lá não acontecia nada disso. Não tinha praga nenhuma dessas que a gente vai falar aqui. Porque Deus protegia o seu povo. Então veio a praga das rãs.
E aí, mesmo assim, Faraó endureceu o coração e não deixou eles ir. Aí, depois as rãs saíram, morreram, ou seja, não tinha mais rã, não tinha mais girinos, que são os seus filhotinhos. E os girinos comem o quê? Piolhos. Você nunca imaginou que você ia descobrir agora. Girino come piolho. E o piolho começou a proliferar, porque não tinha mais girino para comer eles. E aí veio a praga dos piolhos sobre o Egito. E todo mundo com aquela piolhada grande. Porém, na terra lá dos hebreus não tinha piolho. Bom, depois da praga dos piolhos, o que acontece? Aquele monte de rãs que tinham saído do rio, que estavam mortas, mais os peixes do rio, que também estavam mortos. Tudo isso faz com que haja um enxame de moscas em cima da carne podre. Por isso veio uma praga de moscas, que é a próxima praga, né, que vem sobre todo o Egito. E vejam que vem sempre só pela região do Egito e nunca na região onde estão os hebreus, que são o povo de Deus. Essas moscas, né, pousavam nos animais, nas pessoas, nas coisas. Imagina só a situação que eles estavam vivendo ali. Depois da praga das moscas, vem a praga das úlceras, ou seja, os piolhos, as moscas, picando, pousando em cima dos animais e das pessoas, fazem com que hajam doenças, né? Vocês já viram quando a mosca pousa, que deposita ali os seus ovos, que a pessoa pode ter um berne ou pode ter aquela miíase, que é aquele monte de larvas, né, na pele. Então, tudo isso estava acontecendo com as pessoas ali do Egito, tanto com as pessoas quanto com os animais. Isso foram as duas próximas pragas, as doenças nos animais, onde eles morreram. Todos os animais dos egípcios ali morreram e os do povo de Deus não. E depois as úlceras nas pessoas, porque, né, tinha aquelas lesões, ficavam com machucados, com úlceras. Essa foi a outra praga que eles viveram. Depois disso, depois de eles estarem já bem debilitados por conta dessas pragas, aí vem nós já estamos aí, quer ver, ó, teve a praga da água, né, a das rãs, dos piolhos, das moscas, das duas úlceras, aí vem a sétima praga. A sétima praga é a chuva de granizo, que aí vem aquelas pedras enormes de granizo, uma tempestade de granizo que teve ali sobre o Egito por causa de mudanças climáticas, né? Eles acham até que teve um vulcão que tinha explodido ali perto da região da Grécia, ali na Santorini, né? Que ele pode ter modificado um pouco o clima ali da região e teve essa tempestade de granizo. Inclusive eles falam pedras com fogo, né? Por conta dos raios e queimando coisas, né? Teve essa praga que aconteceu também sobre o Egito. O que o faraó fez? Continuou duro, né? Depois disso, veio a praga dos gafanhotos. Vocês viram há pouco tempo atrás, né? Aqui perto do Brasil, em volta ali nas fronteiras, que teve uma grande devastação por gafanhotos, né? Não chegou aqui no Brasil, graças a Deus, mas teve vários países que sofreram bastante as suas lavouras com isso. Imagina num país naquela época que era totalmente agrícola, né? Toda a economia do Egito era baseada nos seus cereais, nos seus grãos, na sua agricultura. Então, tanto trouxe fome como trouxe ruína financeira ali para o país, né? Muita crise, da dificuldade. Depois dos gafanhotos, veio a praga das trevas espessas, que eles falam, né? Que é o quê? É como se fosse uma escuridão, uma situação onde até dava para pegar ali aquela escuridão. Você fala, nossa, que coisa esquisita, né? O que será isso? Pois é, nos países do Oriente, desérticos principalmente, tem uma tempestade de areia que se chama Hamsin. Essa tempestade, ela são ondas enormes de areia que vêm assim com ventos, e se a pessoa não se proteger, colocar assim sobre a respiração tecidos, ela pode aspirar aquilo e vir até a morrer, né? Tem pessoas que morrem com essa tempestade. Então eles percebiam que eram trevas espessas, então a escuridão veio sobre o Egito, né? E trazendo aquela dificuldade até mesmo para eles poderem respirar ali naquela situação. E mais uma vez acontecia na região que os egípcios estavam e não na região que o povo de Deus tinha se instalado. Até que veio, e o faraó ainda continuava duro, até que veio a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos. O que foi isso? Então Deus mandou falar que se finalmente
Faraó não deixasse ir o povo, que viria a morte sobre todos os primeiros filhos de cada família, os primogênitos. Então, Deus orientou o povo dele a que eles sacrificassem um cordeiro, né, um carneirinho, pegassem o sangue dele e passassem no umbral das portas, ou seja, naquela parte em volta assim, das portas. Que o anjo da morte que viria para trazer a morte dos primogênitos, se ele passasse e visse o sangue ali no umbral das portas, ele ia passar sobre aquela casa e não iria trazer morte naquela família. Por isso se chamou esse evento para o povo de Deus a Páscoa, ou seja, Pessah em hebraico, que significa passagem. Então o anjo da morte ia passar por cima daquela casa que tivesse aquele sangue, né, em volta, e não iria morrer ninguém daquela família que estivesse ali. Vamos abrir aqui um outro parênteses. Veja que esse sangue no umbral das portas, o sangue de um cordeiro, de um animalzinho inocente que morreria para que pudesse acontecer ali aquele livramento da morte, prefigurava, ou seja, indicava já lá na frente, quando fosse acontecer a vinda do Messias, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos leva à vida eterna. Ele tira a morte eterna através do seu sacrifício por nós, por ele ser um cordeiro inocente que levou o nosso pecado. Ele viveu aqui sem pecado, então ele levou o nosso pecado, ele morreu por nós como aquele cordeirinho ali do Velho Testamento. E se nós passarmos o sangue de Jesus sobre os umbrais da nossa porta, ou seja, sobre a nossa vida, nós tivermos o sangue de Jesus, o anjo da morte não pode nos levar. Ou seja, nós não teremos a morte eterna do nosso espírito e da nossa alma, porque nós vamos ter a vida eterna, dado que Jesus fez esse sacrifício por nós. Olha que coisa linda! Então, estava mostrando, já prefigurando lá na frente, o sacrifício que Jesus Cristo o Filho de Deus, iria fazer por nós. Enfim, isso aconteceu, o anjo da morte passou, e nas casas em que havia ali aquele sangue, ele não matou ninguém. Nos egípcios morreu muita gente, foi uma mortandade. Imagina a lamentação, a lástima que foi para o Egito ter acontecido isso. Quando isso aconteceu, Faraó ficou assustado, as pessoas também falaram: meu Deus, esse povo aqui é uma maldição para nós, vamos mandar eles embora rápido. E aí começaram a empurrar eles e mandar embora, davam até coisas assim, ouro, prata, para eles irem embora o mais rápido possível de lá, porque senão ia acabar destruindo o Egito inteiro e todo mundo que sobrou. E aí eles pegam e saem. Imagina o êxodo, a multidão de pessoas, né? Êxodo significa sair de um lugar para outro, né? Imagina a multidão de pessoas saindo dali, do Egito, que a Bíblia diz que eles eram muito multiplicados, né? E eles saíram dali para irem para o deserto, em direção à terra que Deus tinha lá para eles. Saíram do Egito e foram caminhando. Naquela época, as caravanas era muito comum eles andarem, né? Então, eles iam andando com aquela turma, aquela caravana, depois eles dormiam em certo local, depois eles levantavam o acampamento, iam andando para mais outro lugar e assim por diante. E eles foram embora. Só que depois de um tempo que eles tinham saído, Faraó pensou assim: poxa, eles trouxeram tanta destruição com esse Deus deles aqui para o Egito, nós vamos deixar eles saírem assim, sem castigo nenhum? Não, nós vamos atrás deles e vamos matar todos eles lá no deserto. Olha só. Aí ele juntou o seu exército e foram atrás deles com aqueles cavalos, com aquelas bigas. E o povo estava lá acampado em frente ao mar, eles iam dar a volta ali, provavelmente na península, para chegar lá, né, a península do Sinai ali, para chegar lá na Terra Prometida, que hoje seria a região de Israel. Enfim, estavam eles lá, quando eles de repente olham para trás e vêm aqueles egípcios vindo para matá-los. E aí ficaram todos apavorados, começaram a reclamar para Moisés: "Ei, tá vendo? Era melhor a gente ter morrido lá do que aqui, mortos no meio do deserto, etc." E Moisés falou assim para eles: "Hoje vocês vão ver o grande livramento que Deus vai trazer a vocês. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os vereis." E aí Moisés clama a Deus e Deus fala para ele assim: "Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche." Aí você pensa assim: marchar para onde, né? Porque assim, de um lado tinha montanha, do outro também. Na frente tinha o mar, atrás tinha os egípcios. Para onde eles iam marchar, né? Pois é.
Deus falou para Moisés: estende o seu bordão, né, o seu cajado sobre o mar. Quando ele estendeu, Deus, diz a Bíblia, né, que Deus mandou um vento da região oriental, e esse vento, no seu movimento ali, fez com que as águas se separassem e houvesse uma porção em seco para que eles passassem para o outro lado. Era um braço de mar, né, não era muito distante, mas era uma distância considerável, não daria para passar nado, né, com aquele monte de caravana, de coisa de animal, né, que eles tinham. E Deus fez esse movimento do vento para que o mar se abrisse. Vocês já tem até um filme engraçado, né? O Todo-Poderoso, que ele faz assim. Ele assopra um prato de sopa e conforme faça essa experiência, você coloca um prato de água, de sopa. Quando você assopra, né? Aquela força do vento do seu sopro faz com que aquele líquido, né, da sopa ou da água se separe durante algum tempo. Enquanto você estiver soprando, você vê o fundo do prato. Quando você para, as águas voltam. Pois é, isso em grande escala foi o que Deus usou para abrir aquele braço de mar. Ele usou a força da natureza que ele mesmo criou para o seu propósito, que era levar as pessoas ali para o outro lado. E aí, eles vindo aquele mar abrir, imagina que emoção que foi aquilo, né? E aí eles foram passando por ali, atravessaram o mar, fugindo dos egípcios, e os egípcios queriam continuar atrás deles e foram atrás deles. Quando o último hebreu passou, Deus falou assim, bom, tá na hora de eu devolver o mar para o lugar dele, né? Vamos tirar esse vento. E o vento cessou, as águas voltaram e os egípcios que estavam ali seguindo eles morreram todos. E aconteceu como Moisés falou, nunca mais eles viram aqueles egípcios, porque todos morreram. Eles cantaram, Moisés fez um cântico, estavam todos felizes, dançaram, porque imagina o livramento que Deus fez ali. Pois é, na sua vida também Deus pode fazer um livramento daquilo que você menos espera. Quando você pensa que não tem saída, Deus vem com uma situação miraculosa e ele faz abrir portas onde não há portas. Eu já vivi inúmeras vezes essas situações de que eu falava assim, agora não tem jeito, só Deus mesmo. E Deus vinha e abria de uma forma assim impressionante. E eles ali saíram todos felizes, né? Finalmente libertos da escravidão do Egito. Andaram ali diz a palavra, né? Eles andam ali no deserto. Passou algum tempo, né? Eles começaram a ter sede, porque afinal de contas no deserto não é muito fácil ter água. E aí eles encontraram lá um oásis com uma parte lá, numa cidadezinha, cidade não, né? Numa região lá, que tinha água. Quando eles foram beber, a água estava amarga. Eles começaram a reclamar. Então veja, você pensa assim, poxa, esse povo aí é fogo, né? Acabou de ver o mar abrir, já está reclamando de novo ali com Deus. Se Deus fez toda essa dificuldade, né, de mandar as pragas para o Egito, abrir o mar, você acha que Deus não ia cuidar deles no deserto? É a mesma coisa na sua vida. Deus já fez tanta coisa na sua vida, não é agora que ele vai tirar a mão. Então a gente não pode ser como eles, de só lembrar de Deus naquele momento, ficar feliz, assim, achar que sempre vai estar com Deus, dali a pouco até o próximo problema, né? Porque chega no próximo problema, você esquece que Deus estava ali cuidando, né? E de você e acaba reclamando e murmurando novamente. Bom, eles chegaram no lugar, a água era amarga. Então, ao invés deles conseguirem beber, aquela água não tinha como beber. Como que eles iam fazer? Até que Deus fala para Moisés jogar uns ramos lá, uns troncos de umas árvores ali na água. Eu até fui pesquisar, sabe? Tem uma árvore no deserto que chama ibebris. É esse nome mesmo. Que ele tem uma resina ali no seu tronco que quando ele joga em água salobra, água amarga, ela se torna potável. Olha que interessante, né? Mas Moisés não sabia disso, mas Deus falou, pega essa árvore e joga ali. Aí ele jogou e a água ficou potável para eles. Mais uma coisa que Deus fez, mostrando o cuidado, que ele estava ali com eles o tempo todo. Enfim, passou por isso. Aí mais lá para frente eles tiveram o quê? Fome, né? Tá no meio do deserto, acabou aquela comidinha que trouxe do Egito. E aí começaram a reclamar de novo, para variar, né? O povinho sem noção que foi esse daí, né? Do deserto. Aí Deus manda cair pão do céu, ou seja, alimento do céu. Eu fui estudar e tinha uma rota, existe, né? Uma rota de codornizes, que são pequenas aves,
que vão. Você sabe que as aves fazem migrações assim de países para outros países. Elas vão, né? Patos, gansos, outros, né? E as codornizes fazem uma rota que sai da África e vai até lá em Moscou. E no meio do caminho, que era justamente onde eles estavam, ali na Península do Sinai, elas caem ali, elas se jogam ali exaustas, recobrando forças para continuarem a sua viagem mais para frente. Várias aves fazem isso, mas essas em especial, elas têm o meio do percurso ali justamente onde eles estavam. Ou seja, eles estavam com fome. Eu falo sobre isso no meu livro, depois você veja lá, bem explicadinho. E aí, de repente, eles começam a ver uma ave cai do céu, outra cai do céu, outra cai do céu. Ou seja, Deus mandou churrasquinho do céu para eles, olha só, né? Ele é só fazer uma fogueirinha e pôr ali aqueles franguinhos, aquelas codornizes, né? E eles tiveram comida ali no deserto. Depois também tinha um outro tipo de comida que Deus trazia, aí seria a proteína, a carne, né? Aí Deus tinha que mandar também carboidrato para eles terem energia. E aí eles tiveram uma experiência. Quando eles acordavam, tinham uns arbustos ali no deserto que eles formavam que nem uma seiva, assim, uma bolinha, que nem se fossem pequenos marshmallows. Vocês já viram essas bolinhas de marshmallow? Então, eles olhavam aqueles arbustos e tinha aquelas bolinhas brancas, assim, né? E aí eles viram o seguinte, que Deus chamou isso de maná, né? Que eles comiam e era docinho, docinho, docinho. Aí eu fui estudar e tem um arbusto no deserto que quando ele é picado por uma cochonilha, que é um inseto, aquela seiva sai e à noite, no frio da noite do deserto, ela solidifica e forma essas pequenas bolinhas que se chamam maná. E lá no deserto eles se alimentavam disso, das codornizes e do maná. E nunca faltou alimento para eles nos 40 anos que eles ficaram ali no deserto. Era para ser muito menos, viu? Mas como eles desobedeceram a Deus, eles acabaram ficando atrapalhados lá e demoraram muito mais tempo para poder chegar lá na Terra Prometida. Bom, enfim. Aí o Êxodo começa a contar dessa peregrinação deles ali no deserto. Aí chega um certo momento que Moisés sobe num monte para que Deus fale com ele e dê as orientações para aquele povo, leis, porque afinal de contas era um povo grande que estava ali, ele teria que governar, organizar aquele povo. E aí ele faz o que a gente chama dos 10 mandamentos. Ele sobe lá, Deus fala com ele, e através de alguma forma que Deus fez, não sei se foi raio ali na pedra, de qualquer forma ele escreve na pedra os 10 mandamentos, ou seja, as principais ordens, né? Depois disso advém outras leis que orientavam o povo como agir, como ser segundo a vontade de Deus. Aí Moisés fica 40 dias lá. E o povo aqui embaixo achava que Moisés já tinha morrido, porque estava demorando muito para voltar. Grande parte deles fez o quê? Juntou aqueles ouros, aqueles metais que eles tinham trazido lá do Egito e fizeram um bezerro de ouro. Olha só, Deus falando com eles lá no monte. E eles aqui deixando Deus de lado e colocando um bezerro de ouro como se fosse o Deus deles, como se fosse a orientação deles ali. Povinho sem noção, né? Aí Moisés desce com as tábuas, quando ele vê aquilo, ele fica irado, ele fala, poxa, eu lá buscando de Deus para vocês, Deus falando, escrevendo na pedra para vocês, chega aqui, vocês já... Sabe aquele povo infiel? Passou um tempinho assim, volátil, né? Assim, volúvel, né? Que seria a palavra, que eles... uma hora estão com Deus, outra hora estão sem Deus. Uma hora amam Deus, outra hora já não ligam mais para Deus, né? Então a gente não pode ser inconstante assim. Nós temos que estar com fidelidade, né? Ter uma aliança com Deus, não quebrar essa aliança. Aí Moisés ficou tão irado que ele quebrou essas pedras. Aí uns lá se arrependeram, pediram para fazer nova aliança com Deus. Moisés sobe de novo no monte lá, fica mais um tempo, Deus falando com ele, aí ele traz as novas tábuas. Do meio do livro de Gênesis em diante, fala sobre essas leis, assim, sobre o que Deus orientou para eles e sobre a construção do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Era uma tenda muito grande, porque eles moravam em tendas. Vocês sabem que eles eram nômades, né? Então eles tinham as tendas deles, desmontavam, andava mais um pouquinho, montava a tenda e assim por diante. Mas Deus orientou eles fazerem uma tenda, como se fosse hoje em dia, se a gente fosse trazer para hoje, né? Uma igreja móvel, né? Então você desmonta a igreja, vai para o outro lado, aí monta de novo, né? Era um local de adoração a Deus ali, que eles podiam ter contato com Deus, pedir perdão para Deus, pedir orientação para Deus.
se chamava tabernáculo. Então, era uma grande tenda, dividida em 3 partes, que mais para frente nós vamos falar sobre esse tabernáculo, tá? E esse tabernáculo, ele prefigurava também, todos os detalhes da construção dele falam e levam mais para frente a indicar Jesus Cristo, lá na frente, 1500 anos depois, mais ou menos, tá? Então você imagina que todos os detalhes da construção dessa tenda, Deus já estava pensando, vai ser um símbolo para mais para frente eles entenderem certas coisas. Mas mais adiante nós vamos fazer um vídeo, quando terminar essa série de estudos de livros da Bíblia, nós vamos fazer um vídeo para explicar sobre o tabernáculo, porque cada tecido, cada corda, cada metal, cada objeto, cada móvel que tem ali, simboliza algo relacionado ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Mas aqui nessa época, para eles, era só um símbolo. Né? Eles tinham que seguir aquelas orientações e mais para frente eles iriam entender, né? Ao longo da evolução ali da humanidade, eles iam entender o que isso significava. E esse tabernáculo conta da metade do livro para frente a preparação para a construção desse tabernáculo, né? Então eles tecerem lá os tecidos, conseguirem os materiais e tudo, e depois a montagem do tabernáculo. E termina o livro de Êxodo com ele montado, com o tabernáculo montado, e eles fazem ali uma oração, e a presença de Deus vem através de como se fosse na presença de uma nuvem, a glória de Deus vem ali sobre aquele tabernáculo, e diz que eles nem conseguiam entrar às vezes, porque a presença de Deus era tão grande, e Deus ali fazendo o quê? Firmando a aliança com esse povo. Essa aliança que ele já tinha feito desde lá, com Noé, depois com Abraão, Isaac, Jacó, a família de José, libertou eles do Egito, cuidou deles no deserto. Então agora esse tabernáculo mostrava a habitação de Deus com eles. Então, e conta também que essa nuvem que ficava no tabernáculo, quando ela andava, assim, ela movimentava, eles sabiam que era para levantar e seguir ela. Se a nuvem parasse, eles paravam. Ficavam parados lá até a nuvem decidir andar, né? Voar lá. Aí quando ela fosse mais para frente, eles iam. E assim, Deus, através dessa nuvem, ia seguindo eles pelo deserto até eles chegarem lá na Terra Prometida. Olha que interessante. Então termina o livro de Êxodo falando sobre esse tabernáculo montado ali no deserto e a presença de Deus selando ali a aliança, a união com esse povo. Então eu gostaria que você refletisse sobre esse livro, né? Um livro que fala sobre libertação da nossa escravidão, do pecado, de situações, né? Deus vai trazer a libertação, vai trazer a salvação para essa situação tão difícil que estamos atravessando. Que você entenda que ali no deserto Deus vai cuidar de você. Quando você precisar de algo, precisar da provisão de Deus, Deus estará ali com você. E, finalmente, se você desejar a presença de Deus, Ele vai habitar em você. Você é o tabernáculo, você é o templo de Deus, como diz a palavra, onde habita o Espírito Santo, e Deus vai estar com você em todo momento. Seguimos a Deus como eles faziam com aquela nuvem, né? A nuvem andava, eles andavam, a nuvem parava, eles paravam. Então vamos seguir o que o Espírito Santo diz a nós, para que a gente possa andar segundo a orientação de Deus. E aí sim a gente vai chegar na nossa terra mais para frente. Amém, queridos? No próximo programa nós vamos falar sobre o livro de Levíticos, que aí vai contar o que aconteceu depois que eles montaram esse tabernáculo e eles estavam ali no deserto. Vai contar histórias a respeito disso e eu vou passar para vocês no próximo programa. Então, amados, reflitam no livro de Êxodo. Aceitem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que te livra da escravidão, te conduz no deserto e vai te trazer até a terra prometida. Amém, amados? Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, pessoal!